Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Quantos foram abençoados por esse momento de louvor e adoração? Diga graças a Deus. Aleluias, que Deus continue abençoando nosso querido irmão Miguel com toda essa equipe. Foi realmente maravilhoso. Eu não sei se é porque eu estou com o meu coração a mim sensível, mas eu fui muito tocado com esses cânticos tão preciosos que ouvimos aqui, que participamos nesta noite. Aleluias ao Senhor. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aleluias ao Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Muito bem, antes de trazer a mensagem, aquilo que Deus colocou no meu coração, quero lembrar os queridos irmãos, um aviso aqui importante: primeiro chá de mulheres de 2021. Dia 6 de março, às 16 horas, isto é, no próximo sábado. É no segundo, o próximo ainda é dia 27, muito bem. Então, primeiro sábado de março, vai ser aqui no Templo, com transmissão também pelo YouTube, e o tema é: não andem ansiosos com coisa alguma. É um tema, sem dúvida nenhuma, muito importante. Quem vai estar ministrando a missionária Amanda, dali da Assembleia de Deus, da W5 Sul. Muito bem, então, todas as irmãs vão estar participando desta reunião no primeiro sábado de março. Outra lembrança, os jovens tiveram sua reunião aqui ontem. Eu confesso que eu não participei, nem presente, nem ausente, mas tive boas notícias. Foi uma reunião maravilhosa. E agora, todos os sábados, às 20 horas, o culto dirigido pela mocidade. Todos os sábados, às 20 horas, então, tem o culto dirigido pela mocidade. Glória a Deus. E no primeiro domingo de março, dia 7, nós vamos ter a nossa escola bíblica dominical aqui presencial, certo? Provavelmente começaremos com a classe única, um grupo menor ainda, mas talvez as crianças vão começar a vir, já vamos ter o trabalho também do departamento infantil, mas em março, então, nós recomeçaremos nosso trabalho aqui da escola dominical presencial. Ainda vamos continuar com a escola dominical não presencial. Tem sido muito boa, aqueles que têm participado têm sido abençoados. Hoje, por exemplo, a pastora Edelvaz trouxe uma palavra baseada no Salmo 116, que foi uma bênção. Tem quantos irmãos aqui que participaram da escola dominical? Várias pessoas, que bom. Não foi muito bom? Uma bênção aquela palavra da nossa querida irmã Edelvaz. Muito bem, então vamos estar orando para os nossos trabalhos. Irmãos, orem pela nossa igreja lá no Altiplano Leste. Nós temos o desejo de já fazer a inauguração no mês de março. A gente está fazendo umas melhorias lá no trabalho, já fizemos uma boa iluminação, ficou bom. Na questão da água também, já melhoramos, e nós estamos arrumando uma sala lá para as crianças, para durante o culto, então, ter a sala para as crianças, e foi nesse desejo dessa sala que eu acabei quebrando o meu braço. Lá tem uma sala, e tinha um forno lá, de assar pizza. Eu falei, vou quebrar isso aqui para fazer uma janela aqui, para ventilar para as crianças, e tinha uma placa de concreto grande. Eu pensei que ela estava mais presa, mas ela caiu repentinamente no meu braço. Acho que aquilo pesa pelo menos uns 100 quilos, e eu senti na hora que tinha quebrado o braço, arranhou bastante aqui, e uma dor muito, muito forte. Mas, graças a Deus, fui para o hospital. Isso aconteceu na terça-feira, fiquei lá, terça, na quarta, na quinta-feira, lá para o meio-dia, foi feito, então, a cirurgia do braço. Na sexta-feira, eu voltei para casa, mas quando passou aquela anestesia, é uma dor muito, muito grande, e dor durante vários dias. Graças a Deus agora já está bem melhor. Voltei no médico, acho que foi na quinta-feira, e a médica olhou, disse que está tudo bem, e eu volto ao médico amanhã
às 7 horas da manhã para estar com o médico que fez a cirurgia no meu braço, o ortopedista. Obrigado pelas orações dos irmãos, pelo cuidado comigo, pelas intercessões, e a gente percebe o sentimento, a tristeza dos irmãos pelo que me aconteceu. Mas Deus é bom, Deus é bom, glória a Deus. Eu acho que nesses momentos Deus nos ensina muitas coisas. A primeira que Ele me ensinou é que eu devo ser mais cuidadoso. Não ser tão descuidadoso com as coisas. Meu filho esteve lá em casa ontem e disse: pai, o senhor já não é um garoto não, o senhor já está velho, não pode ficar quebrando o braço, quebrando o pé não. Eu disse: tudo bem. Então essa é uma lição que Deus me ensinou. Mas outra lição é que talvez parar de fazer essas coisas e orar mais, tirar tempo mais para estar orando, porque o nosso Deus trabalha. Para que eu não vou usar não, obrigado irmão, não, obrigado, viu? Deus trabalha para aqueles que nele espera. Então Deus fala ao nosso coração nesses momentos, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou com muita esperança nesta nova igreja ali no Altiplano Leste. Tem um potencial grande, o local é bom, é visível, tem muitos moradores naquela região, tem vários condomínios ali, tem outros condomínios começando ali, não tem praticamente nenhuma igreja ali de expressão visível. Então é uma oportunidade. Olhe pelo pastor André, que Deus nos dê a graça. Hoje pela manhã eu falei: nós temos que fazer ainda umas melhorias, estou preocupado, estava fazendo isso que eu pensei, eu vou aqui, abri a janela, levei até o tijolo, eu vou fazer a alvenaria. Eu sei um pouco desse negócio de construção, construindo igrejas durante tantos anos, mas daí não deu certo, e para a gente, daí ficou parado aquilo que eu comecei. A gente vai gastar pelo menos para abrir uma porta lá nessa sala. Nós já isolamos lá do auditório, acho que a gente vai gastar em torno de talvez R$1.500, R$2.000, isto é, com o pedreiro, com o ajudante, com a janela e com a porta. Então, eu falei hoje pela manhã, e queremos fazer também na área, melhorar a fachada lá, vamos fazer uma cobertura lá, e vai dar uma presença assim importante, também as pessoas que chegarem, carro já chega naquele local, ninguém pega chuva se estiver chovendo. Temos que fazer um investimento ali de mais ou menos, creio eu, nós já fizemos alguma consulta nesse sentido, acho que em torno de R$20.000, porque a cobertura é 20 metros de cobertura, 20 por 5,5, para os carros poder entrar, deixar os irmãos, as irmãs lá, e também a gente colocou uma placa grande, para ficar bem visível, uma fachada ali, que eu acredito que vai ficar bonita. Eu disse pela manhã, se alguém quiser ajudar, fora o seu dízimo aqui, a sua contribuição normal para a igreja, com alguma coisa específica para aquilo no momento, você pode fazer isso através da tesouraria da igreja, mas comunicando o irmão Camerino, porque se você não comunicar, o Camerino não vai abrir mão desse dinheiro para lá de jeito nenhum. Então tem que comunicar o Camerino. Então isso aqui é lá para uma ajuda específica lá para aquele trabalho lá no Altiplano Leste. Muito bem, Deus vai nos dar a vitória, e eu quero descansar então no nosso Senhor. Glória a Deus, amém. Que bom, todos são muito bem-vindos, que Deus abençoe cada um que está aqui na igreja. Então estamos com esperança, primeiro domingo de março, dia 7 de março, no sábado, dia 6, então trabalho da União Feminina. Daí, no domingo, dia 7 de março, vamos ter, então, aqui uma classe já da escola dominical. E nós vamos fazer isso num horário diferente. Vamos fazer das 10 até as 11 horas. O estudo aqui, das 10 às 11.
11 horas, daí a gente vai ministrar a ceia, e aqueles irmãos que estão online, na escola dominical não presencial, para estar participando. Então, vamos organizar para fazer isso. Daí o pessoal do louvor tem feito sempre 2 canções lá, uma antes da ceia, depois, mas a gente pode fazer isso então, já aqui com os irmãos louvando a Deus. Vamos controlar a escola dominical lá sempre de modo geral, a lição tem sido das 10 até as 11 horas. Então, vamos fazer isso aqui também no templo, e 11 horas daí a gente vai ministrar a Santa Ceia, para os irmãos que vão estar presentes aqui e para aqueles que estão participando da reunião online. Amém, queridos irmãos. Obrigado pelas orações, oração pelo meu neto Maico, que está hospitalizado já 2 semanas já. Ele está melhor um pouco, mas o estado dele é grave. Ele fez o transplante de coração e tem que tomar muito medicamento para não haver rejeição, e aquilo complicou um pouco. Ele teve bem ruim, entubado, o rim paralisou, mas graças a Deus o rim já voltou a funcionar e está tendo uma melhora, mas precisa do milagre de Deus, sem dúvida nenhuma. Então, obrigado pelas orações dos irmãos. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós vamos meditar aqui nesta noite, neste belíssimo salmo. É uma pérola preciosa, entre tantas outras pérolas do livro de Salmos, mas parece que essa pérola aqui do Salmo 51, ela projeta, ela brilha de maneira mais intensa do que as outras. Este salmo é de uma beleza extraordinária. E eu quero ler este salmo. O salmo é uma confissão, fala sobre a confissão e o arrependimento do rei Davi. E é interessante que esse salmo diz ao mestre de canto. É um salmo que era para ser cantado, louvado a Deus. Então, o mestre de canto, o salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba, aquela mulher que era casada, e ele possuiu, adulterou com aquela mulher. E esse pecado, como diz a Escritura, que um abismo chama outros abismo, a mulher se engravidou, e ele então mandou matar o esposo da mulher, através dos inimigos de Israel, dos incircuncisos. Depois então apropria, casa-se com essa mulher. Um grande pecado que levou a outros pecados do rei Davi. Mas quando ele é confrontado por esse profeta, o profeta Natã, contando aquela célebre parábola daquele homem que possuía tantas ovelhas, riqueza, e tinha um pobre homem que tinha apenas uma ovelhinha. Chega um viajante, em vez de matar uma das ovelhas do seu rebanho, ele vai, toma a ovelhinha do homem pobre e sacrifica aquela ovelha. Quando Davi ouviu essa história, ele foi tomado de uma indignação e disse: tal homem deve morrer, e restituir 4, 5 vezes a ovelha que ele tomou. Foi quando Natã, de maneira muito firme, disse: o tal homem é você, Davi. Deus te tirou atrás de ovelhas, sua família não tinha tanta projeção em Israel. Deus fez de você o príncipe da nação. Deus tirou o reinado de Saul, colocou nas suas mãos. Deus deu vitória para você contra os seus inimigos. Deus fortaleceu, fortificou o seu reinado, tanta coisa bonita que Deus havia feito para Davi. E você desprezou a palavra do Senhor e tomou a mulher de um homem valente de Israel, a possuiu e mandou matar o marido da mulher através da espada dos incircuncisos. Diante desta confrontação do profeta a Davi, ele entende
a gravidade do seu pecado e diz: realmente pequei contra o Senhor. E este salmo, então, é a oração de Davi, oração de arrependimento de Davi. E eu quero ler o salmo, e eu vou estar tratando aqui nesse salmo, então, os frutos do verdadeiro arrependimento. Frutos do verdadeiro arrependimento. Esta é uma das histórias mais impressionantes que nós temos na Bíblia Sagrada sobre o arrependimento. Então, eu vou ler o salmo, você pode acompanhar, eu estou aqui com a Bíblia da Revista e Atualizada. Davi começa o salmo dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os seus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tus daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que Deus abençoe, queridos irmãos, esta palavra no nosso coração. Então, Davi começa aqui esta oração clamando pela compaixão de Deus. Na sentença que ele havia lavrado contra o homem que pegou a ovelhinha do outro e matou, esse homem precisa morrer, precisa restituir aquilo que ele tomou do outro e deve ser morto. Então Davi, naquele jeito, está agindo com justiça, mas Deus disse: tal homem é você. Agora só tem uma esperança para Davi, meus queridos irmãos. Deus é justo, mas Deus também é um Deus de benignidade, é um Deus de misericórdia. Então ele começa o salmo clamando pela compaixão de Deus, fundamentado no amor, nesta benignidade de Deus e nesta misericórdia de Deus que não tem limite, não tem outra
esperança para Davi. Por isso ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. É precioso esta maneira que ele começa o salmo, fundamentado unicamente na benignidade, no amor de Deus e nas muitas misericórdias do Senhor. É assim que todos nós pecadores nos aproximamos de Deus, meus queridos irmãos, nunca fundamentado nas nossas próprias ações, nas nossas justiças, mas é por causa da benignidade de Deus, é por causa deste amor imutável do nosso Deus, o amor do pacto, o amor do compromisso, é por causa das muitas misericórdias, segundo a multidão, disse ele, das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então, queridos irmãos, como eu disse, este é um salmo clássico acerca do verdadeiro arrependimento. E vamos meditar então aqui sobre alguns frutos aqui desse verdadeiro arrependimento. Primeiro, sem dúvida nenhuma, é o reconhecimento. É o reconhecimento do pecado, é o reconhecimento das nossas transgressões. Ele vai dizer para Deus no final do versículo: apaga as minhas transgressões e lava-me completamente, disse ele, da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois, verso 4, verso 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E o verso 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Meus queridos irmãos, o verdadeiro arrependimento sempre vai levar a pessoa a um reconhecimento do seu pecado, dos seus pecados, das suas transgressões. Não há verdadeiro arrependimento sem esse reconhecimento que nós temos feito contra Deus tantas vezes. Então ele aproxima do Senhor, confiado unicamente no amor do compromisso, o amor da aliança, a benignidade de Deus, recede de Deus e na multidão das misericórdias do Senhor nosso Deus. Sempre temos que aproximar de Deus, recorrendo então à sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. Então, um verdadeiro arrependimento produz no coração da pessoa esta convicção profunda do pecado, reconhecimento das suas transgressões, essa expressão que ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. É lógico que o pecado afetou o esposo da mulher, o Eteu, pecado trouxe tantas consequências, mas agora ele está diante de Deus, reconhecendo diante de Deus a grandeza do seu pecado, das suas transgressões. Mas, queridos irmãos, outro fruto realmente do arrependimento é o que a gente encontra no versículo 4, essa confissão de Davi: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Essa palavra interessante, uma palavra muito importante no Novo Testamento para arrependimento, o verbo homologel, que significa admitir, concordar. E Davi, então, ele confessa, ele admite realmente o seu pecado, a sua transgressão, ele confessa isso de maneira muito honesta diante de Deus, sem apresentar desculpas, mas pequei contra ti somente, eu fiz o que é mal perante os teus olhos, tu és justo no teu falar, puro no teu julgar. Então, reconhecer isso diante de Deus é algo precioso.
com esse reconhecimento, essa confissão do seu pecado, Davi entende que a sua natureza não é uma natureza boa, não é uma natureza sem pecado. Pelo contrário, no versículo de número 5, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. É saber que o pecado é alguma coisa que faz parte do ser humano. Outro dia eu ouvi uma das interpretações mais absurdas desse versículo da Bíblia, que eu nunca tinha ouvido, quando diz assim: a mãe de Davi era uma mulher piedosa, o pai de Davi, Jessé, era um homem de Deus piedoso, e a pessoa interpretou esse versículo: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, como se a mãe de Davi tivesse adulterado, e naquele adultério ela tivesse ficado grávida. Cada interpretação absurda. O que Davi está dizendo nesse versículo assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, é que todos nós herdamos já a natureza pecaminosa dos nossos ancestrais, dos nossos pecados, como ensina Paulo, que o pecado entrou no mundo através de um homem, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então Davi entende a sua natureza pecaminosa, natureza perversa, como um homem tão abençoado por Deus, como um homem que Deus tinha usado de tanta bondade para ele, pode cometer um absurdo desse, de possuir a mulher de um homem, uma mulher casada, e depois desse pecado levar a tantos outros pecados. Esse reconhecimento, queridos irmãos, diante de Deus, da nossa transgressão, e o reconhecimento também, meus queridos irmãos, que em nós, como diz o apóstolo São Paulo, em mim não habita bem algum. O querer fazer o Deus está em mim, mas não o realizar. É o conflito de Romanos capítulo 7. Se não faço o bem que quero e acabo fazendo aquilo que não quero, é porque o pecado habita em mim. Desventurado o homem que sou, quem me livrará dessa situação, dessa condição? E Paulo vai dizer: só tem uma esperança, é em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Senhor da glória. Então, o fruto do arrependimento, primeiro, queridos irmãos, esse reconhecimento, infelizmente muitas pessoas ficam justificando seus atos errados, tantas coisas, mas Davi disse: pequei. É muito interessante usar este verbo pecar na primeira pessoa do singular, pequei, eu pequei. Às vezes nós dizemos, nós pecamos, outros pecaram, mas quando você diz, eu pequei, como o pródigo diz, pequei contra os céus, contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba na tua casa. É precioso quando usamos então este verbo na primeira pessoa do singular, pequei. Davi diz, pequei contra ti somente. Mas, queridos irmãos, algo que me deixou comovido neste salmo, que é fruto do arrependimento, são os vários pedidos que Davi faz aqui neste salmo. Eu anotei pelo menos 5 desses pedidos de Davi. Primeiro, meus queridos irmãos, é o pedido de perdão. Mas não é só um perdão, o pedido do perdão e da purificação. Observe as expressões aqui dos versículos 7 a 9, quando ele diz, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Não só a purificação, vamos dizer, das vestes, mas é todo o meu ser. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Apaga toda a mancha do pecado e lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Que pedido, meus queridos irmãos, pedido não só pelo perdão, mas além do perdão, ele quer uma purificação, de maneira que ele pudesse sentir tão limpo como, meus queridos irmãos, a expressão, a alva que a neve. Aleluia. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Glória a Deus.
coisa preciosa, quando somos tomados num sentimento assim de arrependimento e sentimos a nossa sujeira, sentimos nosso pecado, nojo pelo pecado, seja uma mentira, seja o orgulho, seja adultério, seja o que for, a nossa negligência, mas chegar diante de Deus, clamando pela purificação, para Deus nos purificar com hisopo, e ficarmos limpos e lavarmos completamente, como diz o versículo aqui, aleluias. Então esse pedido pelo o perdão e pela purificação, como isto é precioso, queridos irmãos. Mas é o pedido também pela transformação. Ele já reconheceu no versículo 5 que ele tem natureza pecaminosa. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. E diante disso ele sabe que ele precisa de transformação, e que precisamos de transformação, e o verdadeiro arrependimento vai levar o penitente a pedir ao Senhor a transformação. Daí o que ele vai dizer no versículo 10, olha que coisa: cria em mim, ó Deus, um coração puro, cria em mim, ó Deus. Só Deus tem esse poder, irmãos, de criar em nós um coração puro. Olha, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Inabalável. Que pedido, meus queridos irmãos. Eu tenho pedido isso a Deus quando eu estava meditando neste salmo, e Deus falou muito comigo nessa madrugada, neste salmo. Eu às vezes tenho dormido durante o dia, daí à noite não tem sono. Ontem eu dormi por volta da meia-noite, 2 da madrugada eu acordei, daí não conseguia dormir mais. Daí levantei, fui ler a Bíblia, e Deus falou comigo, ele disse: que bênção, eu estou perdendo meu sono, agora vou poder orar mais de madrugada. Inclusive vou lembrar de você, meu irmão, da igreja, vou estar orando pelas madrugadas, pelos meus queridos irmãos. Aleluias ao Senhor. Mas daí fui meditar neste salmo, e eu já li tantas vezes, já preguei outras vezes, mas eu não tinha parado para ver, observar essas petições de Davi, essas súplicas que Davi faz. A primeira, não só pelo perdão, mas além de perdão, eu quero purificar, eu quero me ver tão limpo, tão alvo como a neve, disse o salmista. Eu quero ter esse coração puro na presença do Senhor, mas eu quero também a transformação. Eu sei que eu tenho natureza pecaminosa ainda, mas Deus cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que bom, irmãos, que todos nós podemos pedir isso a Deus, amém? Para Deus criar em nós um coração puro, e Deus renovar dentro de nós um espírito que não se abala. Inabalável é a expressão de Davi, é o propósito firme de servir o Senhor, é o propósito firme de agradar a Deus, em fazer a vontade do Senhor, nosso Deus. Há muitos anos atrás, eu era recém-chegado em Brasília, isso faz 43 anos, 44 anos atrás, eu fui num encontro lá em Goiânia, promovido pelo trabalho que tinha da Aliança Bíblica aqui no Brasil, universitária, da BU, e tinha um pregador, Larry Coy, é um homem de Deus, não sei se ele já faleceu, naquela época ele já estava bastante idoso, provavelmente sim, e fazia um curso sobre conflitos. Eu achei muito interessante, e ele começou uma das meditações dizendo assim: olha, eu conheci um pastor, esse pastor amava o Senhor, era dedicado a Deus, era um grande poeta, mas esse homem, infelizmente, um dia caiu numa desgraça. Ele cobiçou uma mulher casada, e ele deitou com aquela mulher, engravidou a mulher, depois, não querendo que ninguém descobrisse seu pecado, ele mandou matar o marido da mulher. E depois, este homem resolveu escrever algumas músicas, alguns hinos
sobre a verdadeira espiritualidade. E ele disse: quantos têm interesse de ouvir este pastor? Qual a autoridade que ele tem para falar? O pessoal ficou calado, o auditório. Ele disse: pois esse homem é Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu todos estes pecados, mas provavelmente ninguém falou da intimidade com Deus de maneira tão grande como este homem, a ponto do Espírito de Cristo estar sobre ele, e ele descrever toda a agonia de Cristo, lá na cruz do Calvário, como descreve o Salmo de número 22. Então, meus queridos irmãos, pecar é coisa desastrosa, mas como é importante, frutos aqui do verdadeiro arrependimento, o reconhecimento da transgressão, a confissão do pecado, pedindo perdão e purificação ao Senhor, e pedindo pela transformação, para Deus criar um coração puro e um espírito inabalável. Mas, queridos irmãos, o pedido também para a restauração da comunhão com Deus. Olha o que diz o versículo 11 e 12: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele sente a necessidade da comunhão, da presença de Deus, e ele clama ao Senhor dizendo: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me, verso 12, a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito livre, um espírito voluntário na tua presença, não um homem dominado, escravizado pelo pecado, mas o espírito agora inabalável, voluntário, Senhor, na tua presença. Eu não posso abrir mão, Senhor, da tua presença. Tem misericórdia de mim. Irmãos, e como nós vamos clamar ao Senhor, se o coração nosso está duro? Precisamos orar. Eu gosto muito de uma frase de um avivalista bastante conceituado do século XIX, XX, Charles Finney. Ele diz o seguinte, achei interessante quando li, ele disse: olha, se você sente a necessidade de orar, de estar na presença de Deus, de estar a sós com Deus, não negligencie este sentimento, porque ele é muito nobre, ele é muito puro. Mas ele diz: mas se você não sentir a necessidade de orar, se você não sentir falta da comunhão, da presença de Deus, daí você deve orar mais ainda, porque é muito perigoso permanecer neste estado. Esse avivalista que Deus usou de maneira extraordinária, ele diz: quando eu percebia que o avivamento estava diminuindo, eu tirava 2, 3 dias para estar a sós com o meu Senhor e deixar Deus sondar o meu coração, mas ele não abria mão da presença maravilhosa do Senhor nosso Deus. Não me repulses da tua presença. Que pedido! Nem me retires o teu Santo Espírito. Lembrando da palavra do Novo Testamento, Paulo diz: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção. E Davi está orando: Deus, não quero entristecer o teu Espírito, não quero sentir a ausência, a distância do teu Espírito na minha vida, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. É muito perigoso perder a alegria da salvação. A primeira carta que Jesus envia às 7 igrejas, a primeira é de Éfeso, aquela igreja laboriosa, uma igreja perseverante, uma igreja fiel na doutrina, uma igreja que suportava as aflições, mas o Senhor disse: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta às práticas das primeiras ações, das primeiras obras. A igreja que era fiel
na doutrina, não suportava os falsos obreiros, era perseverante, mas o Senhor que sonda tudo, vê que aquela igreja estava perdendo o verdadeiro entusiasmo, a verdadeira alegria em servir ao Senhor, nosso Deus. Então Davi ora a Deus, pedindo ao Senhor para não expulsar da presença dele, para não retirar dele o Espírito Santo, e para restituir aquela alegria que ele tinha em servir o Senhor, a alegria da salvação, e que o sustentasse com esse espírito livre e voluntário, queridos irmãos. Mas além do pedido pela comunhão, o pedido para Deus abrir a sua boca, abrir os seus lábios. Meus queridos irmãos, porque quando Deus fecha, disse Spurgeon, quando Deus fecha a nossa boca, os nossos lábios, o que nós podemos fazer melhor é ficar calado, de boca fechada. Mas quando Deus abre os nossos lábios, daí nós vamos, meus queridos irmãos, declarar as maravilhas do Senhor. Olha o versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, olha a expressão, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Deus só vai restituir a alegria da tua presença. Deus, o Senhor vai tirar o teu espírito da minha vida. Senhor, os meus lábios estão cerrados. Eu perdi o gozo, perdi a alegria de falar da tua graça, do teu amor para as pessoas, mas o Senhor me conceda, Senhor, a graça do perdão, Senhor, me conceda a graça da purificação, Deus me conceda a graça de um coração puro, Deus, não deixa eu sair da tua presença, não se retire de mim, Deus, não tira o teu espírito da minha presença, restitui, Senhor, a alegria da tua salvação, Deus, e abra os meus lábios, como no passado, ele era um poeta de Deus, ele havia composto tantos hinos maravilhosos, e ele agora queria continuar fazendo isto, porque a boca dele estava fechada, ele não tinha o que expressar diante de Deus, a não ser clamar pela misericórdia e arrependimento, mas ele diz, quando o Senhor abrir os meus lábios, eu vou proclamar, ó Deus, as tuas maravilhas, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Por isso ele é conhecido como o salmista Davi, o maior salmista poeta da escritura sagrada, aquele que compôs o hinário dos judeus, e que a igreja tem sido abençoada durante tantos séculos, através destes salmos preciosos, aleluia, pedindo para Deus abrir os nossos lábios. Seu lábio está fechado, então só Deus pode abrir, para sair lá de dentro do seu coração. A boca fala daquilo que está cheio, o coração, disse o nosso Senhor Jesus. Então ele pede para Deus abrir seus lábios, e ele continuar falando das maravilhas do Senhor. Queridos irmãos, temos aproveitado as oportunidades para falar das maravilhas do Senhor, dos louvores do Senhor, para as pessoas, ou será que os nossos lábios estão fechados, irmãos? É muito precioso a gente testemunhar com a vida, com o comportamento, mas a palavra do Senhor é muito clara, que a fé vem pela pregação, e a pregação vem da palavra de Cristo Jesus. Nós temos que anunciar os louvores, as maravilhas do nosso Deus, e Davi pede isto a Deus, porque a boca dele está fechada, os lábios estão fechados, e ele clama o Senhor por esta graça maravilhosa. Queridos irmãos, é algo precioso, e o entendimento aqui do que Deus fez, então, ou do que Deus faz, requer então do pecador um arrependimento real. O verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus, olha aqui, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É muito interessante nós termos o entendimento do que Deus requer de nós.
do que Deus requer do pecador arrependido. Não são holocaustos, não são sacrifícios de animais, de touros. Isso Davi podia fazer à vontade. Tinha muito animal, mas o sacrifício agradável a Deus, ele sabe, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Isto Deus não desprezarás. Aleluia. Como é precioso. E às vezes nós queremos substituir o verdadeiro quebrantamento, arrependimento por sacrifícios. Fazemos coisa. É bom estar na igreja, é bom cantar, é bom ofertar, é bom dizimar, tudo isso. Mas, queridos irmãos, o que Deus requer de um pecador arrependimento, antes de qualquer coisa, é o quebrantamento, um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Daí pode vir, depois disso, o sacrifício, qualquer outra coisa, mas isso vem antes de tudo. Eu quero concluir a mensagem, queridos irmãos, que outro fruto do verdadeiro arrependimento é a fé. A fé. Crer que Deus faz, crer que Deus pode fazer na nossa vida. Por isso o versículo 7, quando ele diz, purifica com hisopo, e a expressão dele, e ficarei limpo. Amém? Quando Deus purifica, o sujeito fica limpo. Lava-me, e ele disse, e ficarei mais alvo que a neve. Verso 8, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Então Deus tem esse poder, Ele tem o poder de nos perdoar, Ele tem o poder de nos purificar, Ele tem o poder de renovar a nossa alegria pela salvação, pelo perdão, Ele tem o poder de nos sustentar com um espírito inabalável, Ele tem o poder de nos dar um espírito livre, voluntário na sua presença. Esta oração demonstra a fé que Davi tem nessa misericórdia de Deus, nessa bondade gloriosa do Senhor nosso Deus. E no verso 13 ele diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Um verdadeiro fruto do arrependimento tem que estar recheado por esta fé. Fé em quê? Fé não simplesmente num Deus que é justo e é justo, mas no Deus benigno, no Deus que as misericórdia dele não tem limite, e baseamos então a nossa oração num Deus que tem o poder não só de perdoar, mas um Deus que nos purifica de maneira que passamos a ter nojo do pecado, um Deus que tem o poder de criar em nós um coração puro, um espírito inabalável na sua presença, um Deus que é poderoso para nos preservar na sua presença e seu espírito nas nossas vidas, um Deus que é capaz de renovar a nossa alegria da salvação em servir o Senhor, um Deus que é poderoso para abrir a nossa boca, os nossos lábios, para exaltar este Deus maravilhoso e glorioso. Bendito seja o nome dele. Por isso a Bíblia diz, justificados por meio da fé. Então não tem um verdadeiro arrependimento desassociado da fé. A fé no poder de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na ação de Deus, na atuação de Deus nas nossas vidas. Então, queridos irmãos, as petições de Davi neste salmo mostra realmente esses frutos, essas evidências do verdadeiro arrependimento, do verdadeiro quebrantamento diante do nosso Deus maravilhoso. Que Deus possa abençoar o nosso coração. Nós não somos diferentes de Davi. Se ele nasceu com a tendência para o pecado, todos nós também nascemos. Se ele foi alvo da misericórdia de Deus, nós fomos alvo. Se ele tinha o Espírito de Deus na vida dele, porque ele disse para Deus não retirar o Espírito, nós também temos. Mas, queridos irmãos, nós também estamos sujeitos às mesmas fraquezas. E precisamos, diante do nosso Deus, dizer, pequei contra ti somente. Eu fiz o que era mal diante dos teus olhos, mas tu és puro no teu falar, justo no teu julgar. O reconhecimento,
a confissão diante do nosso Deus. E essas petições aqui, pedindo o perdão a Deus, pedindo a purificação de Deus, pedindo a transformação, um coração puro, pedindo pela comunhão, pela presença contínua com o Senhor da glória, pedindo para Deus abrir os seus lábios para exaltar o Senhor e pedindo para que realmente Deus dê esta graça maravilhosa de permanecer inabalável na presença do Senhor. Que Deus abençoe o seu coração, querido irmão, querida irmã, aqueles que nos acompanham nesta mensagem. E agora nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus, aleluias. Nosso bondoso Deus, nosso querido Pai, ó Deus, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor é um Deus benigno, é o Deus do amor e o Deus das muitas misericórdias, Senhor. E ó Deus, e nós entramos na tua presença confiados unicamente na tua bondade, no teu amor, na tua misericórdia, Senhor. E queremos te pedir que o Senhor nos dê, Senhor, um coração quebrantado, um espírito quebrantado na tua presença, um coração compungido e contrito, porque isto o Senhor não desprezarás. Abençoe cada pessoa que está aqui nesta noite. O Senhor sabe como está a vida espiritual de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, a alegria que há no coração de cada um, ou quem sabe a ausência da alegria, do perdão, da salvação. O Senhor sabe como o teu Espírito tem agido, ó Deus, com liberdade ou não liberdade na vida de cada um. Senhor, mas nós queremos pedir do Senhor a bênção do perdão, a bênção da purificação, a bênção, Senhor, de um coração puro na tua presença, a bênção, Senhor, de um espírito inabalável, Senhor da glória, de um espírito também voluntário, livre para te louvar. Abra, Senhor, os nossos lábios para proclamar os teus louvores, as tuas maravilhas, e como diz a tua palavra, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Senhor, tem misericórdia, usa-nos, ó Deus, como instrumento de graça nas tuas mãos, para levar pecadores a se converter ao Senhor, a se voltar para o Senhor Deus. Ó Deus, seja com cada um que está aqui, com cada um que está acompanhando este momento aqui de culto, Senhor, aqueles que vão ouvir esta mensagem, usa, Senhor, como instrumento da tua graça, para despertar no coração de muitos frutos do verdadeiro arrependimento. Seja com todos nós, nos abençoe, enche o nosso coração da tua alegria, enche o nosso coração dos teus louvores, ó Deus, do entusiasmo em estar, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos irmãos? Quantos podem dizer graças a Deus? Você foi abençoado por esta palavra? Que bom saber disso. Então, queridos irmãos, às quartas-feiras, nosso culto aqui, às 20 horas, nós estamos colocando disponível também a mensagem aqui online no culto.